professora Karina. Eu estou gravando esse vídeo para falar sobre o roteiro 2 do terceiro bimestre, especificamente para o nono ano C. Pega lá o seu roteirinho impresso, aquele que você foi buscar na escola, coloca aí do ladinho do seu celular, do seu computador, do seu tablet e acompanha comigo o passo a passo dessa habilidade que é muito importante para a sua formação enquanto aluno. Vamos lá? Então, como vocês puderam ver, o roteiro 2, referente ao terceiro bimestre, ele traz algumas habilidades que eu diria que são essenciais para a sua formação enquanto aluno. E o principal objetivo desse roteiro é trabalhar com o tema artigos de divulgação científica. Alguém aí sabe do que eu estou falando? Artigos de divulgação científica. Essa habilidade muito importante e essencial para a sua formação enquanto aluno do nono ano, ela é bastante encontrada em diversas mídias, em sites, blogs, vlogs, nos telejornais, revistas, jornais impressos, etc. Agora, quando a gente fala de divulgação científica, talvez você fique aí com um pontinho de interrogação na cabeça, se perguntando: professora, a aula não é de língua portuguesa? O que ciências tem a ver com isso? E é aí que mora a questão. Não é ciências, é ciência, divulgação científica. Isso faz você lembrar o quê? Os cientistas? Será que é só isso? E por que será que dentro da nossa disciplina nós temos que estudar esses tipos de textos? Por que esse gênero textual é tão importante para a sua formação? Vamos ver? Então, a gente vai falar um pouquinho, vamos levantar algumas hipóteses antes da gente entrar na habilidade propriamente dita dos artigos de divulgação científica. Se eu perguntasse para vocês o que é ciência, o que vocês me responderiam? E eu lembro que é ciência, sem o S no final, não ciências, como a disciplina que vocês têm na escola. Então, segundo o dicionário, ciência é o conhecimento atento e aprofundado de algo. É um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente. Então, de tudo isso que eu li aqui para vocês, a palavrinha que mais tem que ficar guardadinha é essa aqui, ó. São essas aqui, na verdade, né? Conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação. Então, a gente sabe e tem consciência da importância da ciência para a nossa vida. Nós, seres humanos, estamos cercados pela ciência, né? Graças a Deus, existem pessoas que buscaram a ciência como um projeto de vida e estão aí dispostos a estudar, né, tudo que nos rodeia, vírus, bactérias, e não só no campo da medicina, mas em vários outros campos, para que a gente possa ter uma vida melhor. Então, a ciência é quando alguém se predispõe a observar alguma coisa, identificar algo e, a partir das pesquisas que eles realizam, essas pesquisas geralmente elas têm início, né, e são feitas dentro das universidades. Por isso é tão importante que eles tenham verba para poder trabalhar em cima daquela pesquisa. Por isso a pesquisa científica é tão essencial. Hoje, né, nós estamos vivendo aí uma pandemia, todo mundo sabe, já está cansado de ouvir sobre ela.
e a gente está vendo na televisão, né, nas rádios, a gente está ouvindo nas rádios, nos telejornais, o quanto se tem falado em ciência, na importância dos cientistas nesse momento que estão aí correndo contra o tempo para buscar, né, a fazer uma vacina para combater, para imunizar a gente contra a Covid-19. Então, ciência é uma palavra que está em voga, que a gente está ouvindo falar bastante o tempo todo. Então, se a gente pensar nela, logo a gente já lembra da Covid, lembra de tudo que a gente vem vivendo e, portanto, ela é muito importante. Beleza, a gente já tem consciência, segundo o dicionário, do que é ciência, já entendemos a importância da ciência para a nossa vida. E aí eu lancei uma perguntinha para vocês. Mas o que a ciência tem em comum com a língua portuguesa? O que tem a ver com a língua portuguesa, né? Porque a gente está na disciplina de português, aí vem a professora de português e vem falar de ciência. Lembra que é ciência, né? O que tem a ver? Será que não tem nada? Pensa um pouquinho a respeito dessa pergunta. Então, agora que você já pensou acerca da relação da ciência com a língua portuguesa, eu tenho certeza que se eu estivesse aqui olhando para a carinha de vocês, né, se eu pudesse estar olhando para a carinha de vocês, alguns já poderiam me responder essa pergunta, não é mesmo? Outros talvez estariam assim um pouco em dúvida, mas eu tenho certeza que vocês conseguem fazer essa relação. Eu coloquei aqui, ó, o que tem a ver tudo, absolutamente tudo. Porque ciência está presente em tudo, em qualquer, até no seu celular aí que está na sua mão, tem ciência aí dentro dele, não tem? Pensa acerca disso. Claro que tem. Mas você sabia que existe um gênero textual chamado artigos de divulgação científica? E esse gênero textual é trabalhado na disciplina de língua portuguesa. Esse tipo de texto tem características bastante específicas. A língua portuguesa, às vezes, a gente até fala disso, né, nas nossas aulas. Nossa, mas tem muita coisinha. Tem mesmo. Mas são bem legais. Então, a gente vai aprender hoje um pouquinho dessas características desse tipo de texto, beleza? No slide a seguir, tem um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem. É uma animação que eu peguei lá no YouTube, bem legalzinha, que vai falar a respeito das características desse tipo de texto e um pouquinho do que é a ciência. Então, vocês vão passar para o slide seguinte e eu gostaria que vocês assistissem a esse vídeo para formular hipóteses, checar as hipóteses que vocês levantaram anteriormente acerca deste assunto. Tudo bem? Vamos lá então. Você sabe qual é o objetivo de um texto de divulgação científica? É divulgar os conhecimentos científicos, isto é, os estudos realizados por pesquisadores em universidades e laboratórios para o público em geral. E qual é a importância da divulgação científica? Ciência e sociedade sempre estiveram tão entrelaçadas que às vezes nem percebemos como estamos cercados de tanta tecnologia. O celular que está em suas mãos é uma máquina, um microcomputador superpotente com diversos recursos. A internet, o rádio, a geladeira, a televisão, a descoberta de vacinas, entre muitos outros exemplos, só existem graças à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico. Assim, é fundamental que as pessoas saibam como é feita uma pesquisa, os métodos utilizados, os resultados obtidos para compreender o papel da ciência na sociedade e defender e apoiar esses estudos. Atualmente, a divulgação científica ocorre em praticamente todos os formatos e meios de comunicação, como documentários de televisão, revistas de divulgação científica, artigos periódicos,
websites e blogs. Existem, inclusive, canais de televisão dedicados exclusivamente à divulgação científica, o que revela o interesse de uma grande parcela do público pela ciência. Para despertar esse interesse, é preciso adaptar a linguagem ao público-alvo, usando palavras e expressões acessíveis, de fácil compreensão, além de recursos e técnicas que facilitem a conversa entre pesquisadores e a sociedade em geral. Dessa forma, o conhecimento pode ser aplicado no dia a dia para melhorar o convívio entre as pessoas e facilitar o nosso acesso à saúde, à educação e a diferentes tecnologias. O conhecimento científico, como uma consequência do acesso à informação, pode até inspirar alguém a seguir carreira acadêmica. A ciência está presente em diversas situações da nossa vida e cada um de nós pode colaborar com pesquisas e com a divulgação desses estudos. Então, como vocês viram no vídeo anterior, a ciência ela está presente em tudo. Qual é, então, o objetivo dos textos, dos artigos de divulgação científica? Um dos objetivos é divulgar os conhecimentos científicos estudados pelos pesquisadores. A divulgação científica desses tipos de textos, ela ocorre em diversas mídias, como em sites, documentários, na TV, revistas, sites e blogs. Mas como que a gente pode fazer para despertar o interesse das pessoas, da sociedade em geral, para ler esses tipos de textos? A primeira coisa é adaptar a linguagem. Os artigos de divulgação científica precisam ter uma linguagem clara e objetiva que aproxime o texto da sociedade, do público-alvo. Então, aqui eu coloquei um resuminho das características de um texto de divulgação científica, que são características muito importantes para que vocês possam responder as questões do nosso roteiro, tá? Então, a gente tem aí características de um texto de divulgação científica. Um texto expositivo, que vai expor aquela pesquisa que foi feita. Esse tipo de texto deve transmitir conhecimentos de natureza científica a um público o mais amplo possível. Está estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. A linguagem precisa ser clara e objetiva. Geralmente, os verbos vão estar em terceira pessoa e a linguagem, então, a partir disso, vai ser impessoal. Nesse texto, a pessoa que está escrevendo o artigo de divulgação científica, ela não pode, de maneira alguma, colocar a opinião dela dentro do texto. Ela apenas tem que expor a pesquisa que foi feita, colocando, para tornar o texto mais verídico possível, as afirmações dos pesquisadores que se envolveram naquele método, naquela teoria. Dentro desse tipo de texto, a gente também tem a presença da variedade padrão da língua, ou seja, a norma culta. Não pode ter gírias, não pode ter linguagem informal. E a presença de termos e conceitos científicos de uma ou mais áreas de conhecimento. Até pode haver esse tipo de termo científico. No entanto, a pessoa que escreve um artigo de divulgação científica, ela tem que ter na cabeça que o texto precisa ter linguagem clara e objetiva, tá? Como eu já disse anteriormente. E os verbos predominantemente no presente do indicativo. Tranquilo até aqui? Agora eu tenho certeza que vocês já sabem todas as características que esse tipo de texto deve ter,
certo? Eu tenho certeza de que quando a gente retornar para as nossas aulas presenciais, se eu for tomar de novo esse assunto, retomar esse assunto com vocês, acredito que a maioria vai conseguir me falar sobre as características desse tipo de texto, né? Então, vamos continuar. Então, depois de já ter aí o conceito de artigos de divulgação científica prontinho na cabeça de vocês, é que a gente vai partir então para o nosso roteiro. E nós vamos fazer questão por questão do roteirinho. Então, pega o seu roteiro impresso, deixa aí do ladinho do seu celular, para a gente poder trabalhar em cima. Então, lá no seu roteirinho impresso, eu coloquei um texto que é um artigo de divulgação científica. Olha lá embaixo em azul, aqui no meu slide, eu coloquei o link de onde eu retirei o texto. Então, foi da revista Super Interessante, da editora Abril. E o título do nosso texto é: Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Lembra a diferença entre título e tema? O título é o nome do nosso texto. O tema é o assunto do qual o texto vai tratar. Existe essa diferença. Vocês sempre tendem a confundir, mas não mais, né? Então, vamos lá. Não dorme não, acorda. Vamos prestar atenção. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Mas, professora, vem cá. Isso é uma pesquisa científica, mas que assunto é esse? Ora, é um assunto importante. Por quê? Porque a partir desta pesquisa, a gente percebe que o motivo pelo qual a gente saliva quando vê uma comida gostosa, ou quando sente o cheiro de uma comida bem gostosa. E a partir disso, muitas coisas foram criadas. A gente sabe, por exemplo, que os restaurantes, as padarias e etc., trabalham uns pratos bem bonitos, bem chamativos, justamente para que a pessoa tenha vontade de consumir aquele produto. Então, não é à toa que essa pesquisa existe. Então, os pesquisadores fizeram lá a observação, fizeram toda a pesquisa acerca disso e comprovaram que isso acontece porque a comida tem um aspecto apetitoso. Vamos continuar? Eu vou ler com vocês o texto. Acompanha comigo aí na sua folha. Eu vou grifando algumas partes quando for necessário e eu gostaria que você fizesse o mesmo. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que, por sua vez, aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Essa reação é um exemplo do reflexo condicionado descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, em um experimento clássico. Toda vez que ele alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado: sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne nem sentir seu cheiro, prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. O indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sara Chamar Lagnado, da Universidade de São Paulo, USP. Olha que textinho mais legal, né? Então, a gente tem as características aqui dos artigos de divulgação científica. Como, por exemplo, nós temos lá a estrutura. Vamos começar pela estrutura. O título aqui, né? Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Nós temos aqui, ó, a introdução do texto. Aqui nós temos o desenvolvimento e, por fim, a conclusão. Tranquilo, né? Linguagem. A linguagem desse texto.
clara, objetiva. Não há nada aí que impeça ou que dificulte a sua leitura. E por que que isso foi feito? Foi de propósito? Foi, porque ele quer atingir um número maior de público, do público leitor desse tipo de texto. Então, a linguagem clara e objetiva. A pessoa que escreveu esse artigo de divulgação científica, ela em momento algum coloca a sua opinião em relação à pesquisa que foi feita. Então a gente não vê aqui, eu acho que, acredito que, não tem, né, o verbo utilizado dessa forma. Ao contrário, a gente tem aqui a impessoalidade, ou seja, não tem o que o autor acredita, e sim ele traz a teoria descoberta, a pesquisa descoberta, e traz aqui dentro também, descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, e aqui embaixo a gente tem a afirmação de uma outra fisiologista, que são os pesquisadores, né, que fizeram parte aí disso tudo. Então, para deixar o texto mais convincente, para mostrar que isso é verdadeiro, ele traz, então, esses fisiologistas para dentro do texto. Tranquilo até aqui? Super simples, né? E eu queria chamar a atenção de vocês aqui para a conclusão do texto, quando ele diz, afirma a fisiologista Sarah Chamar, que ele coloca uma parte aqui do texto entre aspas. Ó, tô pondo aqui de amarelinho se você não souber o que é aspas. O que é aspas, ó, tá vendo? A gente sabe que o uso das aspas, ela tem vários motivos. A gente pode colocar aspas quando a gente está colocando uma palavra estrangeira dentro do texto. A gente pode colocar aspas para quando a gente quer destacar alguma palavra dentro do texto. A gente também pode utilizar quando a gente tem a fala de alguém dentro do texto, de alguém importante, de renome, que faz parte do texto. E é o que foi feito aqui. Quando o autor do artigo de divulgação científica quis mostrar o que a fisiologista Sarah afirmou acerca dessa pesquisa, ele colocou o que ela disse entre aspas, para demonstrar que esta parte do texto foi dita pela fisiologista Sarah e não por ele que está escrevendo o artigo. Então, o indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, não é opinião de quem escreveu o artigo de divulgação científica, e sim a opinião da fisiologista Sarah Chamar Lagnado. Portanto, vem entre aspas, pois, faz relação com o que ela afirmou dentro do texto. Texto curto, tranquilo, claro, objetivo, tem impessoalidade, linguagem bem tranquilinha de entender, né? Desperta a nossa curiosidade, porque nos mostra aí porque que a gente, quem nunca, né, falou, né, viu um prato lá de comida bem bonito e falou, nossa, tô até com a boca cheia d'água, né? A saliva ali fazendo parte de tudo isso. É bem interessante, sim. A gente vai agora começar a responder as questões. São 5 perguntinhas, todas elas a respeito da habilidade artigos de divulgação científica, que vocês todos já sabem, né? Agora quais são as características desse tipo de texto. Portanto, responder essas questões ficou muito fácil. Então, vamos lá, não dorme não, acorda, presta atenção. Vamos lá, Pedro, Júlia, Melissa, David, Débora, vamos prestar atenção aqui. Kaique, Natan, Tainá, Rafael, presta atenção. Eric e Renan, olha para mim aqui, olha para o texto, faz de conta que eu estou na sua frente. Presta bastante atenção. A primeira questão, ela é bem ampla, porque ela vai falar no geral, vamos dizer assim. Não é especificamente acerca do artigo que eu li anteriormente, mas sobre as características que devem existir dentro do gênero de divulgação científica. Então, pensando naquele vídeo, daquela animação que vocês todos assistiram, a gente vai responder a essa perguntinha. Então, eu coloquei assim. É uma característica do gênero de divulgação científica. Vamos pensar nas características, olhar para as alternativas e marcar um xizinho naquela que mais tem a ver com as características desse tipo de gênero.
O uso do verbo na terceira pessoa para marcar impessoalidade, o emprego de linguagem informal para aproximar-se do leitor, a presença de uma moral em defesa dos bons costumes, a utilização de figuras de linguagem como a ambiguidade. Então, eu vou começar aqui embaixo, pela D. A presença de figuras de linguagem como a ambiguidade. Tá, naquele resumo que eu coloquei aqui, ou naquele vídeo que vocês assistiram, falou-se em algum momento de figuras de linguagem? Eu falei de ambiguidade lá dentro das características. Dentro do vídeo eu disse sobre ambiguidade? Será? Pensa aí. A C. A presença de uma moral em defesa dos bons costumes. Dentro de um texto de divulgação científica, a gente fala sobre uma moral em defesa dos... Ai, gente, controlar esse mouse para grifar aqui não é fácil, não. A presença de uma moral em defesa dos bons costumes. Tem alguns gêneros textuais que têm moral no final, mas será que isso faz parte da divulgação científica desse tipo de gênero? O emprego de linguagem informal, aqui eu vou pôr até uma outra cor, um vermelhinho, ó. Linguagem informal. Meu, volta lá atrás e vê nas características se esse tipo de texto tem que ter linguagem informal. Ele precisa, sim, se aproximar do leitor, como eu disse, mas a linguagem dele não pode ter gírias, não posso escrever como eu falo, tá? Eu tenho que colocar uma linguagem padrão. Então, né, vamos pensar. E a letra A, o uso de verbo na terceira pessoa para marcar impessoalidade. Ah, então o cara lá que está trabalhando para a revista super interessante da editora Abril, que escreveu o texto sobre a salivação, ele tem que ser impessoal, ou seja, ele não pode colocar a opinião dele acerca daquele assunto. Ele precisa marcar as afirmações e as opiniões dos pesquisadores, né? E não a dele. Portanto, ele precisa sim ser impessoal, tá? Então, pensa aí acerca delas e marca um xizinho na que você achar que está mais certa. Eu não vou dar a resposta para vocês, vocês vão pensar. A gente falou sobre cada uma delas e aí vocês são capazes de pensar a respeito e marcar aí qual que tá certinha, tá? Muito fácil, muito mesmo. Quando eu comecei a ler o texto, lá o artigo de divulgação científica, eu iniciei pelo título e disse: existe uma diferença entre título e tema. O título é o nome do texto e o tema é o assunto. Então, para ficar fácil, troca a palavrinha tema aqui, ó, pela palavra assunto. O assunto do texto que a gente leu é... Qual é o assunto do texto que a gente leu? Falar sobre um experimento de um fisiologista sobre a comida? A gente está falando especificamente do experimento que um fisiologista fez sobre a comida, um só. Mostrar através de um texto científico os motivos pelos quais salivamos ao ver um prato de comida bonito. Quais são os motivos que nos levam a salivar quando a gente vê um prato de comida bonito? Será que é sobre isso que o texto está falando? A letra C. Mostrar a diferença entre um prato de comida bonito e outra não tão atraente. Em algum momento lá do texto que a gente leu, a gente falou sobre a diferença entre um prato de comida bonitão lá, atrativo, e um que não era tão atrativo assim? E na D, justificar a diferença entre a quantidade de salivação de um ser humano e um cão. É óbvio que eu coloquei alguns distratores aqui nas suas alternativas, para fazer você pensar justamente, né? A gente sabe que lá no artigo de divulgação científica, o fisiologista, ele começou a sua pesquisa primeiro fazendo a comparação com um cachorro, para depois chegar, né, na conclusão da sua teoria nos seres humanos. E isso é feito comumente dentro da classe cientista. Geralmente eles fazem mesmo com animais primeiro, para depois fazer com os seres humanos. Então, se você não conseguir achar a resposta certa para esta pergunta, lembra daquilo que a gente sempre fala em sala de aula? Volta no texto, lê de novo. E aí volta na pergunta, olha para as alternativas e volta no texto novamente.
eu acho que nem vai ser necessário, tá bem fácil. Então, vamos lá, ó. A terceira questão, vocês vão ter que escrever a resposta. Também é bem fácil, beleza? Então, eu coloquei assim: em que meio de comunicação esse texto foi veiculado para o leitor? Ou seja, em que meio de comunicação o texto foi publicado para o leitor? Ah, eu falei disso quando eu estava falando das características do gênero artigo de divulgação científica, em que ele pode ser publicado em diversos meios de comunicação. Por exemplo, na internet, através de sites, blogs, vlogs. A gente tem também a publicação deles em jornais impressos, nos telejornais da TV, ou às vezes lá o âncora, que é quem apresenta o jornal, vai falar acerca de uma pesquisa que está sendo feita, tá? Nós também temos a publicação dele em revistas específicas desse assunto, que falam muito sobre as pesquisas que estão sendo feitas sobre a ciência. E também podemos ter esse tipo de texto sendo publicado em diversos outros meios. Então, você vai voltar lá no texto. Logo que eu comecei a ler, a primeira coisa que eu disse foi: olha aqui embaixo onde está azul, esse link azul. Aqui eu retirei o texto de onde? Né? Eu falei que era da editora Abril e eu citei o nome da revista. Então, eu quero que vocês voltem lá, procurem essa informação e escrevam aí embaixo. Beleza? Mais fácil que isso não tem, hein? Pelo amor de Deus, não quero que ninguém entregue essa questão em branco. Não pode, porque é muito fácil, tá bom? Então, vamos para... Já estamos na penúltima questão do seu roteiro 2 do terceiro bimestre. Não tem desculpa para não fazer. Ouviu, Pedro? Tem que fazer, tá? Muito fácil de fazer. Viu, Melissa? Então, vamos lá. A partir da leitura do texto acima, qual texto acima, professora? Aquele que a gente leu sobre a salivação. Tranquilo? Assinale V para verdadeiro e F para falso sobre o gênero em análise. Ah, então eu tenho que pensar no texto que você leu, professor, aquele sobre salivação? Vai pensar nele, mas vai associar ele às características do artigo de divulgação científica. Vamos associar as duas coisas para colocar o verdadeiro e o falso aqui nessas questões. Então, a primeira diz assim: esse texto apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal, destituído de marcas pessoais. Não tem o eu lá dentro. Ah, eu acho que essa pesquisa... Não tem, né? De acordo com as normas da língua. Então, a gente viu que nas características desse tipo de texto, a linguagem precisa ser clara, precisa ser objetiva e tem que ser impessoal, não é? E a linguagem também tem que seguir a norma padrão da língua portuguesa. Então, pensando nisso, essa que eu li é verdadeira ou é falsa? A próxima. Na leitura, é notório a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Se vocês puderem voltar aquelas características que eu coloquei aqui anteriormente, vocês vão ver que tudo isso que eu acabei de ler aqui nessa questãozinha está lá, né? Muito simples. A próxima. Por se tratar de um artigo de divulgação científica, o autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e o seu ponto de vista e por isso recebe esse nome. O autor da divulgação científica, ele pode colocar lá dentro o seu ponto de vista? O que é ponto de vista, Renan? Você lembra? O que é ponto de vista? Você lembra, Kaique? O ponto de vista é a opinião, aquilo que vocês acham sobre um determinado assunto. Então, se eu pedir para um jornalista escrever a respeito de uma pesquisa que está sendo feita sobre a vacina do coronavírus, ele pode colocar a opinião dele lá dentro do texto? Pensa sobre isso e coloca aí, verdadeiro ou falso? A de baixo. O texto em análise é um artigo de divulgação científica. Tá afirmando, tem um ponto final aí. É um artigo de divulgação científica.
Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros. Então, Natan, presta atenção, estou falando com você agora. Você acha que esse tipo de texto aqui, ele serve para divulgar os conhecimentos que foram baseados em experimentos, em estudos de caso, em pesquisas, para mostrar para a sociedade como que isso está sendo desenvolvido? Por isso, ele pode ser chamado de divulgação científica? Será? Então, pense e coloca aí, verdadeiro ou falso. E a última, o gênero artigo de divulgação científica. No gênero artigos de divulgação científica, a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Então, quando a gente fala de textos de divulgação científica, é primordial que se transmita essas informações que são importantíssimas para a sociedade. Não é, Débora? Isso? Eu acho que sim, né? Então, vocês vão pensar e colocar verdadeiro e falso em cada uma dessas questõezinhas. Não tá difícil, tá fácil. Então, para a alegria geral da nação, né, do nono ano C, nós estamos na última pergunta e é uma pergunta muito importante. Essa questãozinha aí, cai em diversas avaliações que a gente faz na escola, né? Então, eu acho que vocês já até sabem a resposta, mas mesmo assim eu vou ler com vocês. Então, no fragmento, um indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sara Chamalagnado, da Universidade de São Paulo, a USP. Então, aqui nós vamos falar sobre o uso das aspas. Eita, Eric, você lembra o que é aspas? Lembra? Hein, Tainá? Vamos pensar aqui, aspas. É isso aqui que eu tô grifando de azul, tá vendo, Isso são as aspas, tá bom? E por que, afinal de contas, nós utilizamos essas benditas dentro dos textos? Elas podem ser utilizadas com diversas finalidades, mas dentro de um texto de divulgação científica, ela tem uma finalidade importante e essencial, porque o autor do texto, se ele escrevesse isso aí sem a utilização das aspas, indicaria talvez que essa fosse a opinião dele. Mas como ele colocou entre aspas e depois colocou assim, afirma a fisiologista Sara, ele demonstrou que esta é a opinião de uma pessoa, aqui que é especialista no assunto, que é a fisiologista. Ela participou da pesquisa, ela participou da teoria, ela fez todo o experimento. Então, quem acha que o indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, é a fisiologista Sara, que identificou isso a partir da pesquisa que ela fez. Tá? Então, não é a opinião do autor, e sim da fisiologista, especialista no assunto. Então quer dizer que eu coloco entre aspas a opinião de uma pessoa dentro do texto, de uma outra pessoa dentro do texto que eu estou escrevendo. Exatamente. Então, se eu estiver escrevendo um texto e quiser pôr a opinião de uma outra pessoa dentro do meu texto, essa afirmação, essa opinião, ela precisa estar entre aspas, ok? Então, pensando nisso, vocês vão colocar um xizinho aí na resposta correta. As aspas são usadas para indicar por qual motivo nós salivamos ao comer. Então elas foram colocadas aqui só para eu indicar por que motivo eu salivo quando eu estou comendo. A B, destacar uma parte do texto. Eu quero deixar essa parte mais destacada, porque eu achei que ela é mais importante, por isso eu vou pôr entre aspas. Não é por isso que está entre aspas, né? Destacar a opinião de uma fisiologista que é a especialista na área. Lembra? Eu falei disso agora há pouco. E a última, mostrar que há a presença de gírias no trecho. Nesse trecho especificamente, que a gente está vendo aí que está entre aspas, tem gíria? Tem alguma gíria aí?
pode pá aí dentro? Não tô vendo, não tô enxergando. Então, né? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido essa habilidade, que vocês tenham conseguido realizar as questões, mas se mesmo assim assistiu o vídeo, não conseguiu entender, não tem problema nenhum. Pega lá o seu roteiro, tem o meu celular lá em cima marcadinho. Me manda uma mensagem pelo WhatsApp. Não precisa ter vergonha de falar comigo. Eu tô aqui para isso, para ajudar vocês, tá? Eu quero que todo mundo consiga realizar as atividades para ter uma nota boa nesse roteiro, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Espero vê-los em breve. Até mais, gente!